Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Olá, meus amigos, começando o nosso bate-papo das 6, esse nosso encontro de todo final de tarde, começo de noite, abrindo mais uma semana de Natal, né? Uma semana especial para todos nós. Nesta terça-feira, nós trazemos aqui mais um assunto importante, mais um bate-papo, mais uma conversa franca. E eu agradeço a você pela audiência, você que nos acompanha pela TV Sim Sempre, também pelas nossas redes sociais. Hoje, tendo o prazer de receber aqui os nossos dois representantes da Assembleia Legislativa Estadual e da Câmara Federal, algo que não é muito fácil de se conseguir, nós conseguimos, né? A agenda dos dois deputados. Eu recebo aqui Felipe Rigoni, nosso deputado federal. Boa noite, deputado, bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Marcos Garcia, nosso deputado estadual. Boa noite a todo mundo, um prazer enorme estar aqui. Prazer ter conosco, deputado Marcos Garcia também, prazer mais uma vez recebê-lo, viu? Obrigado, Cláudio, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento pela Rede Sim. Maravilha. Gente, olha, essa semana é uma semana realmente especial, né? Vamos trazer essa conversa com os dois deputados nesta terça-feira. Nesta quarta vamos conversar também com o prefeito reeleito em Linhares e seu vice, falar um pouquinho sobre os projetos para o próximo mandato. E na quinta-feira a gente encerra a semana, né, de programas do Bate-Papo das 6 aqui, recebendo o bispo emérito da Diocese de Colatina, Dom Décio Zandonati, juntamente com o padre Maurício, trazendo uma mensagem de Natal nessa semana especial. E nesse momento de avaliação, fazer um pouquinho um apanhado de um ano atípico, né, deputado Felipe? Muito atípico. Até porque, né, o país nós estamos ainda atravessando essa maré brava, né? Exato, nós na verdade estamos, infelizmente, voltando para um nível um pouco mais crítico, né, da pandemia. A gente está tendo esse repique, ainda não podemos chamar de uma segunda onda porque a gente não terminou a primeira, né? Pois é. Então, nós estamos passando por um momento complicado, que vamos ter pressão de novo no sistema de saúde, mas mesmo assim eu acho que muita coisa foi feita, muita coisa boa foi atingida. Um ano naturalmente muito difícil para todo mundo, né? Deputado Marcos Garcia, o Estado, né, o senhor que está sempre ali com o governador, acompanhou as ações desde março, né, que iniciou essa pandemia, é um momento de ter serenidade, controle e buscar ali o apoio da população para que ela realmente faça a sua parte nesse momento, né? Sem dúvida. É um momento muito difícil, pegou todo mundo de surpresa. Exato. Com certeza um ano extremamente desafiador e nós temos que aprender a conviver com essa pandemia do nada. Em 2019, dezembro de 2019, fomos pegos de surpresa com essa pandemia que afetou o mundo inteiro. Sem dúvida. Tá? E nós temos que ter paciência, inteligência para poder conviver com essa pandemia. Deputado Felipe, isso mostra o tamanho do desafio que nós temos para 2021, né? Que o ano que já está pertinho de começar, nós temos um enorme desafio para reconstruir o que foi perdido nesse ano, né? Com certeza. Deixa eu só complementar um pouco a fala do Marcos, que o Espírito Santo teve uma estratégia muito boa e muito importante em relação à Covid. Nós abrimos 715 leitos permanentes para a primeira onda, né, que a gente teve lá da Covid em março, abril. Esses leitos continuam agora que está aumentando. Os outros estados fizeram um hospital de campanha, muitos inclusive envolvidos em corrupção e etc. Agora estão completamente desesperados porque não tem mais esses leitos. O Espírito Santo ainda tem. Então, mesmo com esse repique, a gente ainda continua conseguindo atender todos os capixabas que precisam de leitos, etc., com qualidade, sem contar que fomos o primeiro lugar em transparência do gasto com a Covid, o que mostra uma gestão muito transparente. E 2021 vai ser um ano muito duro, viu, pessoal? Muito duro mesmo. Por quê? Muito provavelmente não teremos o que foi chamado de orçamento de guerra, que é essa autorização atípica para fazer gastos muito maiores, muito acima do teto. Foram quase R$1 trilhão gastos aí durante a Covid, durante esse ano. Nós não teremos essa quantidade, teremos uma quantidade muito menor, né, de dinheiro para conseguir lidar com 2021, que a gente vai precisar o quê? Reconstruir as bases não só sanitárias,
mas econômicas do país. Sem dúvida. Né? Porque muita gente perdeu emprego, muitas empresas foram fechadas. Mais do que nunca a gente precisa de uma reforma tributária, de uma reforma do Estado para fazer a economia andar, a política pública andar e as pessoas terem, de fato, uma vida melhor. Pois é, deputado Marcos Garcia, o dinheiro que, né, tem que sair de algum lugar, sai dos cofres públicos, né, o dinheiro do contribuinte que está sendo investido é um montante alto, né, em função da Covid, a gente está vivendo essa pandemia, e que agora é preciso, né, administrar tudo isso, porque traz um desafio nesse sentido, né, econômico também, né? Eu como deputado, eu estava muito preocupado, até por causa da perca de arrecadação no estado do Espírito Santo. Nós estávamos com uma prévia, a gente já estava prevendo uma perca muito maior na economia, na arrecadação do nosso estado. E graças a Deus a economia ela melhorou ao longo do segundo semestre de 2020, fazendo com que essa perca saísse de 2 bilhões e 800 para 1 bilhão. Amenizou um pouquinho. Amenizou muito. Então o estado, a economia do estado do Espírito Santo, ela conseguiu, o comércio conseguiu se movimentar, a indústria conseguiu se movimentar. Isso está sendo importante, porque 1 bilhão de perca é muito grande. Mas você imagine 3 bilhões. É muita coisa. Bom, deputado Felipe Rigoni, apesar de todas as adversidades, foi um ano de muita atividade, né, na Câmara Federal. Senhora. O senhor, aliás, completando o 2º ano agora do seu mandato, né? Exatamente. E acabei recebendo também um informativo sobre a sua equipe recebeu. Distribuindo na cidade. Exato. E, assim, aqui é um resumo de toda a atividade. Né? É um resumo grande. A gente fez bastante coisa ao longo desses últimos 2 anos. Não só em termos de projetos, tivemos projetos muito importantes, como o Fundeb, que eu fui relator, como a reforma da Previdência, que eu fui um dos grandes, né, articuladores, como o Marco Legal do Saneamento, que eu fui vice-presidente da comissão, mas também muitos recursos. A gente trouxe 67 milhões de reais de emendas, seja as obrigatórias, seja emenda extras, para o Espírito Santo como um todo. Só aqui em Linhares foram 8 milhões de reais. Aliás, uma delas a gente vai até citar, né, no nosso Sinotícias, você acompanhou aí a reportagem, esse encontro, né, o deputado Felipe Rigoni, o deputado da Vitória também participou, com toda a diretoria do Hospital Rio Doce, prestando contas, né, de todas essas emendas que chegaram para o hospital, né? Exatamente. A gente fez uma emenda, inclusive foi pelo edital, que é para melhorar a parte da oncologia, de R$1.400.000. A gente está fazendo outra emenda maior no custeio de R$3,5 milhões para melhorar ali o atendimento. Lembrando que o Rio Doce faz cerca de 70% do seu atendimento para o SUS. Né? E não é só Linhares, né? Não é só Linhares, é a região norte inteira, toda. Inclusive o sul da Bahia, de vez em quando. De vez em quando tem uma ambulância da Bahia ali. Exatamente. Então é muito importante ajudar não só o Rio Doce, mas o Rio Doce também. E naturalmente tem coisa no HGL, a gente está fazendo uma emenda agora para melhorar as cirurgias por vídeo do HGL, botamos R$1 milhão durante a Covid na Secretaria de Saúde, que foram compradas 5 ambulâncias para ajudar na questão da Covid também. Então bastante coisa foi feita ao longo desse ano, não só para amenizar, né, os impactos da Covid, mas também investido em educação, geração de emprego, assistência social, etc. Deputado Marcos Garcia, o senhor também foi bastante insistente até com o governador com relação a essa questão da saúde, que sobretudo em relação à HGL, né? Sim. Tem algumas emendas do senhor nesse sentido aí. Tem. A prioridade do meu mandato na saúde é a estadualização do Hospital HGL. Inclusive, semana passada, tivemos reunidos com o secretário da CESA. Sai mesmo, então, agora. O Nésio Fernandes. Ele garantiu que a estadualização sai até abril. Até abril do ano que vem. Mas nós acreditamos que ele vai antecipar. O governo já está num processo bem avançado da estadualização. Então, eu acredito que até abril já vai se concretizar essa estadualização. Mas também tivemos uma grande conquista aqui, Cláudio. À vontade. Fiz a indicação do SAMU para Linhares, o governo do estado acatou, o prefeito Guilherme Zanon também acatou, porque é um convênio, certo? Estado-município. E eu tinha 2 ambulâncias que estaria mandando para o município de Linhares, que foi direcionada para o SAMU. Uma grande conquista para o município. Isso na prática o quê? Linhares vai contar com o SAMU, então? Vai contar com o SAMU a partir do ano que vem. Aliás, muito necessário, né, deputado Felipe? Até porque essa questão da BR-101, o número de acidentes,
é importante ter uma estrutura dessas. Ah, com certeza, né? A gente ter cada vez mais nas regiões, né, as questões da saúde bem preparadas é muito importante. E você comentou da 101, é algo que eu acho importante citar aqui, que eu tenho atuado bastante nesse sentido. Aliás, o senhor é da Comissão Externa de Fiscalização. Sou da Comissão Externa de Fiscalização da 101 e, inclusive, soltei até um vídeo esses dias, porque fiz uma série de reuniões, estava tendo muito problema, né? Os pares siglas estavam durando 1h30, 2 horas, 4 horas. E o que aconteceu? Eles não estavam tendo autorização para trabalhar durante a noite, né? A PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, deu autorização nas áreas duplicadas, que vai até a serra. Estamos tentando trabalhar para ter autorização para trabalhar durante a noite em toda a BR-101, mas tem um grande problema. A duplicação do trecho norte está travada por conta do licenciamento ambiental, que está há 7 anos em processamento. É um outro desafio, né? É impressionante, assim, porque tem a dificuldade de Soretama, que vamos ter que resolver, vamos ter que separar, provavelmente, a reserva do resto da 101, mas é muito importante sair logo essa licença para a gente conseguir fazer a duplicação. Deputado Marcos Garcia, que também acompanha de perto essa questão da Eco 101 aí, né? Sim, eu sou da comissão especial que fiscaliza a Eco 101 aqui no nosso estado. Tenho cobrado muito a duplicação dessa rodovia e recentemente nós tivemos uma reunião semana passada onde foi convocado os diretores da Eco, onde nós batemos pesados por cima deles. Cobramos mesmo a estadualização, fiz algumas críticas para cima do presidente, tá? Mas é preciso cobrar, preciso envolver a sociedade. Exatamente, que já vem pagando há 7 anos o pedágio, né? 7 anos o pedágio. Há 7 anos. Exatamente. Ô, deputado, agora fica aquela curiosidade, né? Como as coisas no Brasil são difíceis de andar, né? Porque, veja bem, foi feito o processo de concessão, né? No governo Dilma ainda, houve o leilão, a Eco 101, esse consórcio conseguiu, venceu, já começou a cobrança, é um formato diferente, né? E até hoje a gente tem pouquíssimos quilômetros duplicados, né? Pouquíssimos. O que aconteceu foi o seguinte... A concessão da 101 é uma das piores concessões já feitas no Brasil. Assim. O contrato é muito mal feito, as previsões estavam completamente equivocadas, até porque quase todas as previsões que foram feitas na época do governo Dilma se provaram equivocadas ali no fim das contas, o que complicou muito a execução. Né? O que a gente está lutando para fazer é não só ter o licenciamento ambiental do trecho norte para a gente começar, mas é necessário fazer a readequação do contrato, né? Fazer todas as previsões novamente, que é o que a gente chama de revisão quinquenal, que é a cada 5 anos você pode fazer. Eu tive em contato com o pessoal da ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é quem faz isso, e a prioridade deles, uma das 3 prioridades é a 101, fazer a revisão da quinquenal da 101 já no ano que vem. A primeira vai ser uma na Bahia, que é a mais problemática de todas no Brasil. A segunda será a BR-101. Aí sim a gente consegue ter um andamento melhor. Mas, de fato, são contratos muito mal feitos, infelizmente, que causam esse tipo de coisa. Pois é, e acaba culminando com o que a gente está vivendo aí, né, deputado? Exatamente. Inclusive, Cláudio, eu quero aproveitar que o Felipe Rigon está aqui, né, nosso deputado federal. A Eco 101 é uma concessão federal. Exato. Nós, deputados estaduais, não temos muito o que fazer, o que cobrar da Eco 101. Exato. Então, gostaria muito de pedir ajuda do Felipe Rigoni, né, junto com ele, a bancada federal, para que possa intervir nesse processo de duplicação aqui da BR-101 do nosso estado. Agora, um contrato mal feito aí acaba dificultando tudo isso. Aí acaba virando uma bola de neve, né? E você tendo complicações ao longo do tempo todo. Mas tive uma reunião na semana passada com a NTT, que é isso que eu acabei de citar. Vamos ter uma reunião com o IBAMA e com o CMBio para tentar adiantar o processo de licenciamento ambiental, porque, de fato, você tem um problema ali ambiental na reserva, mas você pode separar a reserva. Ou seja, não duplicar dentro da reserva e fracionar, o resto né? São só 5 quilômetros de rodovia ali dentro, né? Na verdade, Isso é aí. 25 quilômetros de área que eles chamam Área legal. a área legal, a área que afeta ali, né? Tá. Mas se você não duplica 25 área de servidão, quilômetros... né? área de servidão. Área de servidão. Se você não duplica 25 quilômetros, duplica o resto inteiro, não tem Exatamente, problema. não vai parar a obra por conta de um e pedaço. tá com esse entrave, e tá com o entrave também que eles exigiram o contorno de Ibiraçu e de Linhares. Não, Fundão e Linhares, que vai ser feito.
Ibiraçu e Linhares. Linhares vai ter um contorno, hein? Vai ter um contorno em Linhares. Inclusive, eu já até fiz uma sugestão de trajeto para que o contorno de Linhares passe cortando a 245 que liga Linhares a Rio Bananal. Que vai facilitar muito o escoamento de produção e tudo mais por aqui. Muito bom. Um projeto arrojado mesmo. Com certeza. Deputado Marcos Garcia, voltando aqui, falando um pouquinho sobre o Espírito Santo, o senhor também é autor de algumas emendas, alguns projetos, inclusive, com relação à rodovia, falando aqui de infraestrutura, interligando essa rodovia, ligando aqui o município de Linhares à Vila Valério, não é isso? Como é que está o andamento desse projeto, deputado? Ô, Cláudio, graças a Deus, depois de muita luta, de muita cobrança, o governador Renato Casagrande, muito parceiro, tem se colocado muito presente, feito muito presente, mas graças a Deus, nós conseguimos dar a ordem de serviço dessa rodovia. É a 358? É essa 358 que sai do Guache até Vila Valéria, passando de Soretão, Córrego do Rodrigo, Patrimônio da Lagoa, Araribóia, que vai fechar a Vila Valério. Isso é uma grande conquista dessa região. Há uns 30 anos que esses produtores rurais sofrem com uma falta de asfalto nessa região, lama, poeira. É uma região altamente produtiva que merece esse asfalto. Pois é. Essa é uma boa notícia que realmente já foi dada a ordem de serviço. Aliás, tem um vídeo, né? Nossa produção preparou um vídeo aí da conversa do deputado Marcos Garcia com o governador Renato Casagrande, falando um pouquinho sobre essa obra, uma obra esperada ali para aquela região, ligando o município de Linhares à Vila Valério. Olá, meus amigos, minhas amigas, estou aqui com o Marcos Garcia, nosso deputado estadual. Marcos Garcia tem solicitado, desde quando entrou no mandato de deputado estadual, a ordem de serviço da estrada que liga Guache até Vila Valério. Tá certo? S358. É S358. Então é uma estrada que nós contratamos no nosso governo passado ainda. Iríamos dar ordem de serviço nessa estrada ainda no início deste ano, mas a pandemia veio e a gente teve que ter cautela com relação à ordem de serviço da estrada, porque a economia reduziu muito a sua atividade. E então adiamos a ordem de serviço, mas hoje estamos aqui para anunciar, junto com o deputado Marcos Garcia, que está aqui buscando informação sobre essa estrada, de que nós já demos a ordem de serviço formal, né? A empresa já está autorizada a se mobilizar, né, para dar início de Guache a Vila Valério. É uma obra, Marcos Garcia, que vai chegar perto de 80 milhões de reais. Então a empresa já está autorizada, tá certo? A começar a fazer levantamentos topográficos, a mobilizar, a montar canteiro de obra, tá certo? Sim, para iniciar o trabalho. Então eu queria que o Marcos Garcia pudesse também se manifestar sobre esse assunto. Governador, quero agradecer ao senhor. Essa obra, desde o início do meu mandato, quando eu iniciei meu mandato, a primeira reunião que eu estive com o senhor, eu solicitei essa obra. Hoje é um dia que com certeza vai ficar na história desses 3 municípios. Linhares, Soretama, Vila Valério. Essa rodovia contempla esses 3 municípios. Uma região altamente produtiva. E eu me sinto muito honrado, como deputado estadual, poder estar contribuindo junto com o senhor, levando essa obra tão importante para esses 3 municípios. Linhares, Soretama, Vila Valério. A rodovia Guache, Vila Valério. Quero te agradecer, governador. Muito obrigado. Obrigado, Marcos Garcia. Marcos Garcia, aliado nosso das políticas do governo, nos ajuda na Assembleia. Então, faço aqui o meu agradecimento a você e dou um abraço à população de Linhares, à população de Soretama, à população de Vila Valério. Mais uma obra para a gente promover a integração regional e ajudar no desenvolvimento dessa região e na produção agrícola e na qualidade de vida das pessoas que moram na região. Muito obrigado, Marcos. Obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Tá aí, então, né, a autorização para essa obra esperada, né, deputado? Sim, sim. Aliás, 2 outras obras importantíssimas aqui para a nossa região, aí já é um outro fundo, na verdade é uma compensação, né, pela tragédia aí do Rio Doce, a ES 344, né, se eu não me engano, do Trevo de Bebedouro até Regência, e a ES 010, o deputado Felipe inclusive acompanha esse projeto, né, deputado?
Com certeza. Eu e o Marcos Garcia atuamos bastante nesse sentido. Foi em junho desse ano, não foi? Sim, sim, julho desse ano, que né, o CIF, né, o Comitê Interfederativo, quem controla o dinheiro do Renova, acabou liberando junto com a Justiça, foi quase R$1 bilhão, e parte desse dinheiro vai ser gasto para fazer essas duas obras, que são muito importantes para a região aqui, com certeza. Nada mais justo, né, aquela população tão afetada receber essa obra. Então aqui, a gente aproveitar o momento, né, porque quero agradecer ao Felipe também pelo empenho junto a essas rodovias aqui, junto à Fundação Renova. E nós vamos entregar agora aqui essa 010 que liga a Regência à Vila do Riacho. Em Aracruz, que sai de Regência, é Vila do Riacho, Regência. E vamos entregar um trecho que sai de Linhares até Regência, que seria a ES 248. 248. E também vamos entregar essa rodovia que sai de Bebedouro, né, a Lagoa Parda, que é a ES 440 que você está falando. Exatamente. Então, essas 3 rodovias, elas vão ser entregues até o dia 15, vai ser dada a ordem de serviço. Eu conversei com o Mareto semana passada, existe algum detalhezinho ainda que está ainda pendente na área de ciências ambientais. Mas já tem um aporte, acredito que já está praticamente concluído. Essa 010 já praticamente já autorizou, e essa rodovia de Regência. Mas com certeza até o dia 15, até o dia 20 de janeiro, será feita a entrega e a assinatura da ordem de serviço dessas 3 rodovias. Bacana. Aliás, a 248 que o senhor citou aí, a Beira Rio, que vai para a povoação, né? Isso. Inclusive, existe até uma reunião pré-agendada com o Mareto, com representantes da população, povoação da comunidade, para a gente estar discutindo realmente a data que vai ser dada a ordem de serviço dessa rodovia de povoação. Obras muito esperadas. Vocês que moram em povoações, gente, olha que notícia boa. Pois é. Deputado Felipe Rigoni, vou falar um pouquinho sobre educação. O senhor foi relator do Fundeb, né? Aliás, gente, a educação que esse ano nós passamos maus bocados aí. Com certeza. Aulas online, o professor tendo que improvisar ali, o computador próprio, né, internet própria, a rede pública teve dificuldade para atender. É algo que a gente precisa muito avançar nesse sentido, usar essa tecnologia a favor do ensino também, né? Sem sombra de dúvida. Assim, na semana passada, a gente aprovou o meu relatório do Fundeb, eu fui relator do Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e além disso aprovamos uma outra lei, que eu sou um dos autores, que é a Lei de Conectividade nas Escolas. Como é que é isso? É uma lei para aportar cerca de 3,6 bilhões de reais para você prover internet e equipamentos para as escolas, para os alunos e para os professores. Né? Porque, como a gente percebeu aí durante a pandemia, tivemos uma dificuldade muito grande de conectividade. Né? Exato. Muita gente não teve aula, não teve acesso ao ensino remoto por falta de internet ou falta de equipamento. Então, esse projeto que a gente aprovou na semana passada garante isso. E o Fundeb é, sem sombra de dúvida, a maior conquista para a educação brasileira dos últimos 20 anos. Por quê? O Fundeb ele é responsável por 65% do financiamento da educação brasileira. Então, mais de 2/3 de todo o dinheiro da educação vem do Fundeb. E nesse novo Fundeb, que eu fui relator, ele se torna maior, mais justo e mais eficiente. Ou seja, a gente dá mais dinheiro, a gente vai aumentar cerca de 22 bilhões de reais a mais para a educação todos os anos, mas a gente dá dinheiro para quem mais precisa. Ou seja, os municípios mais pobres vão receber diretamente esse dinheiro. Pra você ter ideia, nós vamos aumentar. Hoje, o município mais pobre do Brasil tem cerca de R$ 3.900 para gastar por aluno por ano. Nós vamos aumentar de 3.900 para R$ 5.700. O dinheiro que o município mais pobre vai ter no Brasil para gastar com os alunos. O que vai aumentar muito a capacidade de ter uma educação boa. Mas a parte que eu mais tenho orgulho de ter conseguido contribuir é a parte da eficiência. Que o que a gente faz? A gente, um pedaço desse dinheiro, cerca de 4 bilhões de reais, vai ser dado para aqueles prefeitos e governadores que aumentarem o aprendizado dos seus alunos, reduzindo as desigualdades de aprendizado. E como é que vai ser feita essa medida? Hoje a gente tem o IDEB, mas nós vamos ter, a partir do ano que vem, o SINAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que avalia o aprendizado dos alunos. Então, aqueles gestores que aumentarem não só a média, né, geral, mas também ele tem que aumentar quem está precisando mais.
que normalmente são alunos da periferia, são Exatamente. pessoas com deficiência, são negros. Se o gestor conseguir focar nesses alunos e fazer o aprendizado melhorar, ele ganha mais dinheiro. Então nós estamos botando assim, dinheiro diretamente no resultado, mas no resultado certo. Né? Pegando Ou seja, todo investir mundo, onde está gerando... onde você está tendo, né, a maior dificuldade. Então, se ele faz isso, ele vai ganhar mais dinheiro. Então, eu tenho assim, isso foi baseado inclusive na experiência do Ceará. O Ceará faz isso, o Espírito Santo vai estar para aprovar uma lei nesse sentido estadualmente aqui, e a gente vai fazer isso a nível nacional com esse dinheiro do Fundeb. Tenho certeza, inclusive, nós vamos ganhar um prêmio internacional por isso, porque Tomara. esse incentivo vai... Porque o gestor vai fazer o seguinte, se eu quero ganhar mais dinheiro, eu tenho que melhorar o aprendizado dos meus alunos. Tem que achar uma forma. Então, ele vai gerir melhor, vai cuidar melhor dos professores, vai selecionar melhor os diretores. Inclusive, nessa lei, a gente coloca, diretor não pode ser indicado por político. Essa é a contrapartida das prefeituras. Exatamente. Sentido, Tem que ser selecionado por competência. Capacidade Pode até mesmo. ser eleito depois pela própria escola, mas primeiro ele tem que ser selecionado por competência Muito importante. e capacidade de gestão. Olha que bacana. Muito importante. Aí, deputado, um projeto interessante. É interessantíssimo. Acho que a educação vai dar um grande salto, né? A qualidade do ensino vai melhorar e muito com esse novo Fundeb. Deputado Marcos Sem Garcia, dúvida. o senhor que está muito próximo lá do governador Renato Casagrande, em relação à escola em tempo integral, que é um pedido aí, né, inclusive Escola das viva, igrejas, tem proposta para ampliar esse projeto aqui no estado? Desse Tem sentido? proposta. Inclusive, é uma grande reivindicação da sociedade, aqui em Linhares mesmo. Muitos pais de alunos gostariam de estar colocando seus filhos em escolas, nessas escolas vivas, em tempo integral. Nós estamos discutindo isso com o governo. Há um grande interesse por parte do governador. Porque criança fora da escola, sabe Deus o que está fazendo aí. E um parênteses aqui, a escola em tempo integral, aliás, a educação em tempo integral, que é uma exatamente. coisa importante de se dizer, Com certeza. ela é o melhor modelo educacional para o ensino médio que existe hoje. É melhor do que até melhor do que o ensino profissional e técnico em termos de resultado de aprendizado, muito melhor do que a cívico-militar, muito melhor do que todos os modelos que a gente tem hoje. E a gente está para chegar a 90 escolas em tempo integral até o fim do ano que vem, se eu não estou enganado. Eu conversei com o governador tem um pouco Aqui no estado, né? no estado. Olha que bacana. O que vai ser um salto enorme para a gente. E um projeto que deu certo. Deu certo. Deu muito certo. Gente, vamos fazer o nosso primeiro intervalo nesse bate-papo, nessa conversa aqui com os deputados, né? Estadual Marcos Garcia e federal Felipe Rigoni, falando um pouquinho sobre o mandato, o trabalho dos dois nesses 2 últimos anos. Vamos para um rápido intervalo, a nossa conversa volta daqui a pouquinho. Bom, estamos de volta com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6 de hoje, recebendo os deputados, deputado federal Felipe Rigoni e deputado estadual Marcos Garcia, nossos representantes, né, na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal lá em Brasília. Deputado Felipe Rigoni, antes da gente retomar esse bate-papo aqui, essa conversa, vou pedir à nossa produção, tem um vídeo, né, sobre o Fundeb, esse fundo que sustenta a educação, 2 terços, o senhor falou, né? Exato, 2 terços do 2 terços do... Exatamente. É o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A gente vai acompanhar um pouquinho o resumo desse trabalho. Sim, 286, não 163. O texto, mantido a supressão, mantido o texto do deputado Felipe Rigoni. Parabenizo a todos os deputados e deputadas, principalmente o deputado Felipe Rigoni, que mais uma vez realizou um espetacular trabalho de coordenação, junto com a autora do projeto, a deputada Dorinha, e todos os outros deputados e deputadas, que mesmo com divergências construíram um texto que certamente vai avançar na qualidade da educação brasileira. Deputado Felipe, 1 minuto. Presidente, em primeiro lugar, eu queria te agradecer pela honra de ser relator da regulamentação do Fundeb. Quero agradecer a todos os deputados e deputadas que me ajudaram muito ao longo dessa discussão, da preparação do texto. Como você disse, com certeza temos divergência. O texto é o texto de todos nós, não é o texto individual, ideal de cada um, mas é o texto de todos nós, independente de qualquer divergência que alguns de nós aqui tenhamos com o texto. De fato, é uma enorme conquista para a educação brasileira.
damos um enorme passo para melhorar não só o financiamento, mas também e especialmente a qualidade da educação brasileira. Presidente, muito obrigado. Bacana, mostrando um pouquinho a sessão lá, né, que aprovou, né, deputado, a distribuição desses recursos. Deu trabalho, hein? Deu muito trabalho. Nossa, foi um... Bom, naturalmente é um fundo muito grande e cada letra que eu coloco no texto muda a destinação de 10 milhões de reais. E aí tem que discutir tudo de novo. Discutir isso tudo de novo, com as corporações, com os cientistas, com a população. Naturalmente dá um trabalhão, mas foi um trabalho que eu fiquei muito orgulhoso de ter feito. Agradeci muito o presidente Rodrigo Maia, porque ele apostou em mim. Não é fácil um deputado de primeiro mandato ser responsável por um projeto desse. O Fundeb, ele mexe com 180 bilhões de reais. Exatamente. Brasil, né? Então, fiquei muito honrado e foi um trabalho muito, muito legal que eu fiquei muito orgulhoso. Aliás, o senhor tem sido protagonista porque, assim, marinheiro de primeira viagem, né? Primeiro mandato como deputado, já chegou e, enfim, chegou chegando, né? Como diz o ditado. Porque, assim, alguns eleitos chegam e vão tomar pé da situação para depois começar a atuar. O senhor já chegou dizendo, não, eu quero isso, quero aquilo e vamos trabalhar nesse projeto, no outro. Exatamente. Tem que se preparar, né? A ideia, de fato, é avançar, porque eu acho que o Brasil não pode esperar, Cláudio. A gente entrou, eu, o Marcos, a gente entrou com uma ideia de renovação, mas renovação não no sentido de simplesmente de trocar quem está lá. Mas tem que trocar as atitudes e trocar os resultados. A gente tem que melhorar o Brasil, e rápido, né? Tem muita coisa para avançar, é por isso que eu sou meio acelerado mesmo. Tá certo. Aí eu quis chegar fazendo muita coisa logo. Por isso que você é o Felipe Rigoni. O deputado Marcos Garcia já chegar preparado, ainda que seja o primeiro mandato, ainda não tem o conhecimento dos trâmites, mas pelo menos ter o mínimo de conhecimento para já chegar apresentando as boas propostas ali, né? Olha só, Cláudio, o Felipe tocou num assunto muito importante. Você chegar no primeiro mandato não é fácil. Você não conhece o sistema, você tem que se adaptar, fazer amizade, criar relacionamentos. Isso é muito importante. Porque ele acabou de falar do Rodrigo Maia ali, apostou nele. Não é normal isso. E não é fácil conseguir. Conquistar a confiança de um líder daquele. Então, parabenizo o Felipe Rigoni por esse ato. Eu também tenho essa dificuldade aqui na Assembleia Legislativa, mas eu já estou há 30 anos fazendo política nos bastidores, como presidente de partido. Isso me facilitou muito, né, a minha chegada na Assembleia Legislativa e conseguir entrar naquele mundo ali que não me pertencia. Mas, graças a Deus, estou tramitando bem e os resultados estão aparecendo. Pois é, deputado Marcos Garcia, só lembrar aqui, para quem está em casa, nosso telespectador, porque às vezes o cidadão não sabe ou não acompanha, né, qual é o trabalho do deputado na prática lá, o que de fato o deputado faz na Assembleia. O senhor faz parte de algumas comissões, a Comissão de Agricultura e Civicultura. Me ajuda aí. Finanças, Economia e Orçamento. Meio Ambiente. Meio Ambiente, né? Meio Ambiente. Essa Comissão Permanente de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais, né? Sim, sim. Junto com a deputada Janete, outros mais. Ela que é essa comissão especial da ECO 101, né, da rodovia BR-101. Que fiscaliza a ECO 101 aqui no Norte. E tem essa comissão, essa Frente Parlamentar de Educação do Campo e da Pedagogia de Alternância, né? Que o senhor também faz parte lá. Também eu sou da CPI, da sonegação. Tá certo. Exatamente. Essa CPI é muito importante, viu, Cláudio? Com certeza. Com certeza. O deputado Felipe, vamos falar um pouquinho, vou fazer um resumo aqui das frentes, né? Que o senhor faz parte lá das comissões, já falamos da educação, o Fundeb, que o senhor foi relator. Exato. Tem essa frente parlamentar da renda básica, aliás, essa renda básica vamos ter que achar um jeito, porque, gente, a Covid veio para desarrumar a casa, né? Com certeza. Assim, tem 3 frentes parlamentares que eu participo mais ativamente, 4, na verdade, que é a frente parlamentar da renda básica, a frente parlamentar da educação, daí o Fundeb, a frente parlamentar de combate à corrupção e a frente parlamentar em defesa da reforma administrativa. Ô, deputado, em relação à renda básica, qual é a proposta efetiva? É juntar tudo isso num benefício só para aqueles mais carentes? Mais tem muita coisa na mesa. O que eu defendo? Eu falo por mim, não apenas pela frente. Nós temos muitos benefícios sociais no Brasil. Você tem lá o Bolsa Família, o abono salarial, o salário família, o BPC e etc, etc, etc. A gente pode fazer uma revisão de vários deles e juntar num programa melhor desenhado. A gente já tem isso pronto. Né? Tem gente que desenhou isso muito bem. Se a gente fizer alguma reforma fiscal que reduza gastos obrigatórios do governo federal, a gente consegue aumentar. Eu acho que dá para a gente chegar
com responsabilidade num programa que custe aí uns 80 bilhões de reais por ano, que não vai ser, obviamente, o auxílio emergencial, mas vai dar um alívio enorme para muitas, aliás, para milhões de famílias. Você acha que ajuda até o governo a se planejar melhor nesse sentido, em relação ao orçamento, já ter esse... Com certeza, porque assim, vamos lá, nós estamos num ano muito atípico, em que a gente não precisou fazer, entre aspas, não precisamos fazer conta, né? Era só fazer dívida, porque a Covid justificava. Mas não pode continuar assim. A gente tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. E não dá para ficar aumentando imposto. Então nós vamos ter que revisar os gastos do Brasil inteiro. Tem que controlar gasto obrigatório, que crescem descontroladamente, para a gente focar em gastos que são realmente importantes, que vão fazer diferença na vida das pessoas. Que é o SUS, que precisa ser revisado. Inclusive vai ter uma comissão sobre isso no ano que vem. E a renda básica. Eu sou um super defensor da renda básica, mas ela, pelo menos por agora, vai ter que ser menor do que a gente gostaria, porque tem que caber no bolso. Senão, as pessoas falam assim, por que então não acaba com o teto e aumenta a renda básica? Porque se a gente fizer isso, vai ser muito pior. Vai ter inflação, o dólar vai explodir, que já está explodido. Né? Exatamente. E aí vai ser muito pior. Não adianta você ter renda básica se a inflação está 20%. Essa renda não vai valer de nada. A renda não vai valer de nada. Então você tem que fazer algo mais responsável nesse momento, e à medida que você for cortando o gasto, você pode ir colocando nesse programa. Já tem muita gente que pensa nisso. Tem o Vinícius Botelho, que é um cara que gerenciou o Bolsa Família. Tem o próprio Eduardo Suplicy, que foi um dos protagonistas disso. Tem a Mônica de Bolle, tem o Ricardo Paes de Barros. Tem muita gente. E nós, da frente, juntamos esse pessoal todo para tentar pensar em algo que consiga ser feito, algo sustentável, no bolso que a gente tem hoje. Né? Mas é muito importante. A gente não pode deixar as pessoas desamparadas, especialmente no ano que vem, que não tem mais auxílio emergencial. Exatamente. Deputado Marcos Garcia, aí é um momento que traz um desafio maior para o gestor, né, em como atender a esses anseios sociais, a necessidade, sobretudo aqueles que estão desempregados, né, sem comprometer o orçamento caixa, né, do governo. Pois é uma situação complicada, né? Assim, você vê pessoas desempregadas aí, as pessoas às vezes não sabiam o que fazer com o desemprego. Mas os profissionais aí, da noite para o dia, tiveram que se reinventar, mudar seus projetos, prorrogar tudo aquilo que já tinha planejado por um ano inteiro, né? Da noite do dia foi tudo adiado. Vai precisar muita paciência e tornar-se, não ter que se reinventar para poder atravessar esse momento difícil. Deixa eu só complementar aqui rapidinho. Tem duas coisas, para além da renda básica, que é para proteger aqueles mais vulneráveis mesmo, tem duas coisas que a gente precisa fazer, eu luto muito para a gente ter. Primeiro é a vacina. Sem vacina a gente não volta a trabalhar. Essa avaliou. Tem que ter vacina. Se a Anvisa aprovar, qualquer vacina vale. Agora, por que demora tanto, deputado? Os Estados Unidos já estão vacinando. É incompetência. Para ser muito gentil. Eu já imaginava, né? Para ser muito gentil com a palavra, é incompetência. A gente já tinha que estar vacinando, gente. Porque no momento que a gente estava de pandemia, o que o Ministério da Saúde tinha que ter feito? Contrato prévio com todas as empresas que estão fazendo a vacina. Com a Pfizer, com a Moderna, com o Oxford, com seja a Coronavac, né? Não importa. Com todo mundo garantindo já a compra de, sei lá, 100 milhões, 200 milhões de doses, quando tivesse. A que saísse primeiro, você comprava. E as pessoas ficam assim, a vacina não é segura. Gente, se a vacina for aprovada pela Anvisa, ela é segura, ela é eficiente e ela combate o vírus. Acho que inseguro é pegar Covid, né? E não tem vacina nenhuma. Acho que é aí que está o perigo. E esse foi o erro. Se a gente tivesse feito esse contrato com a Pfizer, já estaríamos vacinando. Mas vamos vacinar em janeiro, vai começar. Pelo menos em São Paulo vai começar. E teremos também algumas da de Oxford que vai chegar ao longo do primeiro semestre. Vamos ter, acho que pelo menos, o grupo de risco vacinado até o fim do ano que vem. Pois é, deputado Marcos Garcia, a Secretaria de Saúde, a gente tem visto o secretário Nésio aí falando que o Estado já está preparado nesse sentido. O Estado está preparado, o governador já buscou ajuda, já teve uma reunião com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e só está dependendo do governo federal. O Estado está preparado
para poder comprar a vacina. E a gente aprovou semana passada a medida provisória sobre a vacina, garantindo Ou seja, o governo está com todas segurança jurídica, está com tudo. Com todas as ferramentas para agir, né? Eu Mas só acho que se politizaram fala demais a questão, né? E não precisa, porque a vacina, independente de onde ela vem, pessoal, isso é muito importante que as pessoas ouçam. Independente de onde ela vem, ela passa por trâmites de garantia de segurança aqui. Que é a Anvisa, né? A Anvisa que faz. Né? E qualquer uma das vacinas está sendo feita em parceria com algum dos institutos brasileiros, ou com a Fiocruz, ou com o Instituto Butantan, que são os dois institutos um dos mais respeitados do mundo. Né? Pois é, essa discussão que teve entre o presidente e o governador de São Paulo, Dória, nesse sentido, o senhor acha que foi em função, exatamente, porque a Anvisa que é o órgão responsável. É política, né? não, É política. não era para acontecer. Não era para entrar Não era nesse... para politizar desse jeito algo tão importante que é a vida das pessoas. Lidando com vidas, né? A vacina, o pessoal fala, a vacina vem da China. A vacina vem da China, mas quem está fazendo a vacina é o Instituto Butantan. Se eles estão comprovando que é boa, e se a Anvisa aprovar, está aprovado. Não importa se vem da China, do Afeganistão, Não importa onde é ou da fabricado. Suécia. Não importa que é a vacina e que é segura. E aí a Anvisa Exatamente. que vai dizer se é segura. Né? Tá certo. Mas Vamos só um complemento que eu esqueci. O segundo ponto que é importante a gente fazer para recuperar emprego, renda e atividade econômica é a reforma tributária. Sem reforma tributária, não adianta fazer o resto. Então nós vamos tocar nesse assunto logo depois do intervalo. No nosso último bloco, falar um pouquinho de reforma tributária. Gente, vamos para mais um rápido intervalo. Bate-papo das 6 volta já já com seus minutos finais, recebendo os deputados Felipe Rigoni, deputado federal, e Marcos Garcia, deputado estadual. Voltamos já. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje do Bate-Papo das 6, aproveitando esses minutos finais aqui, agradecendo ao deputado Felipe Rigoni e ao deputado Marcos Garcia pela conversa. Deputado, fomos para o intervalo falando sobre reforma administrativa, algo que já vem sendo discutido e que é muito urgente para o país. E a tributária também. E a tributária. Exato. São duas reformas importantíssimas. A nível econômico, a tributária é a mais importante. Muito porque ela mais, né? simplifica a vida do empreendedor e do consumidor. Tá? A gente vai fazer nessa reforma tributária o que o mundo inteiro já faz há 100 anos, que é ter um imposto único sobre o valor agregado cobrado no destino. Ou seja, quem vai pagar o imposto não é as cadeias de produção ao longo do caminho, aí você vai cobrando imposto sobre imposto. Quem vai pagar o imposto é o consumidor final, que é o que é feito em todo o mundo. Só o Brasil ainda está atrasado. Ou seja, você tributa o com isso. consumo. Você tributa o consumo e não a produção. Exato. Você não pode tributar, você não pode penalizar, vamos dizer assim, quem está produzindo. Você tributa quem consome, quem faz a escolha de consumo. Exatamente. Que é o que o mundo inteiro faz. Quem paga imposto é o consumidor. Exatamente. Mas do jeito que a gente faz hoje aqui, é uma bagunça tão grande que o empreendedor demora 2.000 horas para conseguir pagar o imposto. Exato. E ele não sabe se ele pagou o imposto correto, ninguém sabe. É um emaranhado de imposto. É uma briga na justiça infernal, porque ninguém sabe quem pagou o imposto direito. E isso tem que fazer, tem que simplificar para deixar a vida dos empreendedores mais simples. Aí sim, nós vamos ter um crescimento econômico mais consistente. Dentro da reforma administrativa, tem uma PEC que está tramitando lá, que é a questão da PEC da calamidade, né? Que fala daqueles altos salários lá. Como é que está? Porque, olha, o que tem de salário alto lá não é A PEC da calamidade, na verdade, é uma proposta minha, né? Que vem aí na esteira de várias outras propostas de reforma de gastos. Né? Aí é gasto do governo, gasto direto. Do governo, E aí, assim, o que a gente faz? A gente acaba com o recebimento de salários acima do teto salarial da Constituição. O teto salarial, gente, é R$ 39.200. Não é pouco dinheiro. É muita grana. E tem muita gente, especialmente no judiciário, que ganha muito mais do que isso. A gente já viu aí juiz ganhando R$ 500 mil no mês, promotores ganhando 100 mil reais por mês. Tem um tanto no legislativo também que vai ter que mudar e alguns no executivo. Isso a gente acaba. Só com isso, no governo federal a gente economiza 2,3 bilhões de reais por ano. Nos estados é muito mais, porque o problema é maior nos estados. Exatamente. Aliás, basta um passeio pelo portal da transparência, o cidadão, e pode acessar, gente, esses valores que o deputado falou aqui, eles não estão escondidos, não, estão lá no portal da transparência. É só entrar lá no portal do judiciário, do executivo, Exato. do legislativo, está lá o salário de cada membro, de cada pessoa. Às vezes não é o salário base, não, aí você tem lá os complementos, né? E na PEC a gente ainda faz uma redução temporária de salários, dos salários mais altos, obviamente,
e, naturalmente, controle dos gastos, né? A gente desindexa alguns gastos da inflação para você conseguir conter os gastos do governo. No total, a gente fez uma conta que a PEC da calamidade, que é proposta por mim, economiza 31 bilhões de reais por ano. Agora, o senhor há de convir que é uma luta... Não, é muito difícil. Difícil. Muito difícil de fazer. Vai encarar muito difícil. Um leão. Mas nós vamos ter que fazer. Ou a gente faz algo, não precisa ser a minha, né? Exato. Eu torço que seja, mas ou a gente vai fazer algo nesse sentido, ou vai estourar tudo de novo. Não vai ter como. O Brasil vai ter que fazer essa escolha. Vai ter que revisar benefícios tributários que dá à torta e à direito para um monte de empresa que não precisava. Vai ter que fazer revisão de vários gastos. Vai ter que fazer por um tempo, né, um congelamento salarial. Vai ter que fazer. Ou senão nós não vamos ter dinheiro para pagar a política pública. E até porque o mundo lá fora está de olho no Brasil aqui. A gente fica olho na gente. E política pública é o quê? É construir hospital, é comprar remédio, é pagar professor, é você comprar material de escola. Vai chegar um momento que não vão ter dinheiro para isso. Se não fizer esse controle. Se fizer, dá conta. Bacana. Gente, estamos chegando no minuto final. Quero agradecer aqui ao deputado Marcos Garcia, deputado Felipe Rigoni. Lembrar aqui que um dos projetos do deputado Marcos Garcia, né, aprovado foi no ano passado, esse projeto Linhares, que é o negócio do empreendedorismo. 2019, o título, né? A capital do estado do empreendedorismo. Pronto. E do agronegócio. Já está no calendário capixaba aí. Já é projeto de lei. Que bacana. Já é uma lei, já está valendo. Muito bom. Quero agradecer, deputado. Eu sei que tinha muitas outras informações para a gente compartilhar com o eleitor aqui, com o cidadão, melhor dizendo, mas o nosso tempo está acabando. Agradeço, viu, deputado Marcos Garcia, pela presença. Olha só, Cláudio, eu quero agradecer a Rede Sim, a você, Cláudio, pela oportunidade que você vem dando a mim, ao Felipe Rigoni, para a gente poder estar se apresentando aqui para a população de Linhares, desejar um Natal de muita luz, muita paz, muita harmonia, que o ano de 2021 seja de conquistas, de muitas vitórias, que com certeza essa vacina vai chegar e nós vamos superar essa pandemia. Obrigado, deputado Marcos Garcia. Deputado Felipe, obrigado pela presença, viu? Abriu espaço na agenda para a gente conversar um pouquinho. Obrigado, e muito Cláudio. Sucesso, muita bênção para o senhor lá em Brasília. Com certeza. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Rede Sim. Obrigado a todos por terem nos assistido. Obrigado, Marcos. Obrigado, Felipe. E Feliz Natal para todo mundo, um próspero ano novo e contem com a gente aí na luta no ano que vem, em 2022, com certeza. Bacana, gente. Assim encerramos esta conversa, esse bate-papo com os deputados Felipe Rigoni e Marcos Garcia. Continue acompanhando nossas redes sociais, né? Facebook, Instagram, no YouTube. Você revê esse bate-papo e pode compartilhar também, viu? Continue conosco, TV Sim, canal do Espírito Santo.